Pastor, nós estamos vendo acontecer o quê? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com a igreja? Olá, queridos, olá, irmãos, olá, pastores. Irmão, rapidinho, vamos divulgar isso para nos ajudarmos? Dê os 3 passos que o YouTube exige para poder fazer nosso vídeo ser divulgado. 3 passinhos. Clique no inscrever-se, no vermelhinho ali, não é? Vai aparecer o sininho. Clique no sininho, isso é bem importante. E eles contam muito, às vezes, que você clica aqui na mãozinha do gostei. Mesmo que você seja inscrito, coloque o gostei. Isso vai contar muito, nós podemos fazer parte de um grupo que estamos divulgando as verdades do reino de Deus. Vamos continuar. Hoje eu estou aqui com um assunto um pouco triste, com o coração de fato bastante pesado. Faz quase um mês que eu tive algumas notícias, 4 pastores se suicidando em 30 dias. E mais, parece-nos mesmo ser verdade que aconteceram com outros pastores que não foram ventilados na mídia, no Face, na internet. Mas eu queria fazer desse vídeo um lugar de esperança, um lugar de análise, sim. Mas o que é que está acontecendo com a igreja? Não é nem o que é que está acontecendo com esses pastores. O que é que está acontecendo com a igreja? Faz bem pouco tempo, nós orávamos por um casal de pastores que haviam sido sequestrados. E oramos um tempo e ligamos para ver como é que pé estava o sequestro. E nos foi informado que o pastor teria conseguido escapar e a esposa dele ficou no sequestro. Mas a polícia foi atrás e descobriu que este pastor levou sua esposa para um determinado lugar deserto no mato e ele a matou. Pastor, nós estamos vendo acontecer o quê? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com a igreja? Mas eu queria fazer desse vídeo um lugar de esperança, um lugar de análise, sim. Antes de qualquer coisa, eu preciso ser claro. Não vamos julgar esses pastores. Não vamos julgar, nós não podemos julgá-los. Nós não passamos pelas pressões, pelas coisas que eles passaram. E claro, eu vou dar muito ênfase no espiritual. Mas existe também o natural, como nós já vamos ver. Mas eu quero fazer esse vídeo para dar esperança, para dizer que nós estamos entrando num momento como igreja muito interessante, os ataques serão grandes. Mas nós temos as armas, não só para nos livrarmos, mas para dar mais vida ao nosso ministério. Eu queria fazer uma celebração à vida. Mas antes eu queria dizer, pastores, eu não sei em que momento você está do seu ministério, da sua vida, mas eu preciso dizer para você, por favor, não fique sozinho, não fique sozinho. Claro, há toda a conotação espiritual, mas nós precisamos de alguém que nos conheça totalmente, a quem eu possa abrir o meu coração, a quem eu possa confessar as minhas lutas, as minhas angústias, as minhas derrotas, os meus sofrimentos. E essa pessoa tenha maturidade para não me julgar, para não se escandalizar, meu Deus, o que aconteceu contigo? Não. Mas uma pessoa experimentada na palavra, no relacionamento, para poder me dar o seu abraço e mostrar que a Bíblia está repleta de pessoas assim. Lembra Sansão? Ele estava desistido, mas Deus lhe deu a fonte de Enacoré. Ele reforçou as suas energias, ele se animou e ele continuou sendo quem ele era. Nós lembramos de Elias, também desistido da vida. Elias dizendo, mas Jeremias também. Mas lembra de Elias o que é que Deus fez com ele lá na caverna?
Deus não só o alimentou através dos corvos que estavam levando lá alimento, carne, mas ele fez jorrar um riacho perto dele. Então, ele lhe deu um alimento tão poderoso que o reforçou, o fortaleceu, e diz a Bíblia que ele pôde andar 40 dias e 40 noites sem precisar se alimentar novamente. O Senhor está dizendo, não importa como você esteja, eu tenho para você a fonte de Nacoré, o alimento de Elias. Mas eu preciso ser muito claro, pastor. Não fique só. Não fique só. Não são todos os pastores, não são todos os homens e mulheres que têm um sistema de defesa emocional que possa suportar tudo isso, e principalmente sozinho. Por favor, não fique sozinho. E mais, eu sou um médico, sou formado desde 1976, 42 anos, né? Estou velhinho, né? Mas são 42 anos de muita experiência. Eu sei que o inimigo se aproveita de nosso baque emocional. Então, às vezes, essa queda emocional, ela é também fruto de alguns problemas hormonais. Sim, uma tireoide que não está funcionando direito, isso é bem comum nesses dias. O sal, que traria o iodo para o nosso corpo, pela maneira como ele está sendo manipulado, agora industrializado, já não tem mais esse efeito, o iodo. Por isso você vê muitas mulheres e muitos homens com problemas hormonais. Tua serotonina pode estar baixo. Você pode estar tendo algum conflito ali com a sua insulina e sua glicose. Não fique sozinho. O difícil é conseguir algum irmão, alguém que diga, vamos consultar um profissional médico. Claro, nosso foco é espiritual. E eu digo para você que mesmo tendo esses problemas físicos, se você não tiver como conseguir uma ajuda médica, uma ajuda profissional, meu irmão, você pode lutar espiritualmente. E para mim, a grande descoberta foi a consciência de que eu estou sempre nos lugares celestiais assentado com o Senhor. Ele diz na Bíblia, eu não consigo entender. Eu me sinto aqui diante dessa câmara trazendo essa mensagem para você, para animar você, para encorajar você e para que daqui a pouco, junto com outros pastores, a gente possa arranjar uma solução prática para poder ajudar a todos os que estão entrando nessa fase de declínio emocional, os pastores que estão cansados. Nós vamos já colocar algumas proposições. Mas, meu irmão, a palavra de Deus nos mostra que se eu tiver consciência de que eu estou assentado nos lugares celestiais, automaticamente eu vou ter essa comunhão com Deus. É sim, eu estou aqui assentado diante da câmara, tentando passar essa mensagem para você. Mas na minha consciência, eu estou assentado nos lugares celestiais. Eu não importa me entender como. Eu sei que se a Bíblia diz, eu me lembro, Salmo 46:10, dizendo, confie no Senhor, não no que você entende. Eu me lembro de Provérbios 3:5, confie no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Então eu confio, eu estou assentado nos lugares celestiais e carregando em mim, absorvendo em mim a consciência dessa verdade. Eu já passei coisas muito terríveis, mas eu sempre tinha um amigo no lado que me compreendia, que me ajudava, que podia de fato e de verdade me dar uma palavra, um abraço, orar por mim, me compreender sem me julgar. Eu tive situações terríveis nesses 42 anos de médico e 28 anos de pastor. Foram
momentos muito difíceis, mas eu sempre me lembro de 2 Coríntios 2, capítulo 1, versículo 4, confira lá. Diz que o Senhor é que nos consola e Ele nos prepara para podermos consolar os demais com as mesmas consolações com que nós fomos consolados. E eu queria dizer para você que o Senhor me fez como Sansão, não só na sua fonte de Anacoré, mas Deus fez como quando ele estava morrendo de fome, de novo desistido. Ele chegou no cadáver do leão e ali ele achou mel. E ele se alimentou do mel que estava ali na caveira do leão. Depois ele fez um enigma lá para Dalila, aquelas coisas todas. Mas, querido, preste atenção. Eu perdi um filho. E quando eu perdi um filho, Deus permitiu que houvessem muitas coincidências e muitos erros médicos para Ele me dizer claramente: eu toquei a sua casa, a sua família. Eu queria levar esse teu filho. Eu não sei do que Ele o guardou, mas com certeza. Mas olha, meu irmão, eu não era firme na palavra. E nasceu a minha criança e eu vi que estava com algum probleminha e o pediatra, excelente pediatra que temos até hoje aqui em Pato Branco, na Policlínica, o Dr. Mutizuki, ele diagnosticou que havia algum problema. E olha a primeira coincidência, ele pediu os exames. Aí os exames ficaram prontos e eu fui procurá-lo e a minha notícia foi: o pai do médico, que mora em Curitiba, de idade, está passando muito mal. E o médico largou tudo, te deixou alguns recados e ele foi para Curitiba. Aí, um outro colega, que na época não tinha mínimas condições de tratar aquele tipo de problema, falou: Eliseu, eu vou te ajudar. Eu falei: não, eu vou levá-lo para Curitiba. E havia um erro de diagnóstico no raio-x. Naquela época não havia assim tantas coisas como tem hoje, tantos tipos de exame. O simples raio-x com contraste veio como se houvesse uma imperfuração anal e havia coisas mais graves. Chegando em Curitiba, outras coincidências. Eu não achei nenhum médico, era setembro, semana da pátria, de férias, não achei nenhum colega que eu confiava. Então eu levei no melhor hospital que eu podia lá e onde meus colegas haviam feito residência. E de repente, sendo médico, eu observo que o meu filho estava com septicemia, infecção no sangue, que já era uma complicação do seu problema por não haver sido tratado. E eu descubro que o colega, vou ver a ficha, não estava tratando, não estava dando cobertura antibiótica. E eu não consegui a autorização da enfermagem para começar a medicar meu próprio filho. E quando eu desci correndo pelas escadas para comprar um medicamento na farmácia e tentar fazer algo pelo meu filho, eu encontrei o médico de Pato Branco indo ao hospital me visitar. O pai dele tinha melhorado. E eu falei: querido, meu filho está com sepsis e está sem cobertura. Ele disse: não é possível, o profissional que está atendendo é muito bom. E é muito bom. Eu nunca o acusei. Nunca. Inclusive, o consolei depois, porque Deus estava nisso. Mas eu fui entender isso muito depois. E ele chegou lá, ele examinou e ele me disse: Eliseu, eu já mandei preparar o centro cirúrgico e nós vamos fazer uma transfusão na tua criança, mas você sabe que é quase que um desencargo de consciência, porque ela não deve mais recuperar. A minha esposa estava em Pato Branco e teve naquela noite uma experiência com Deus tremenda. Nós éramos novos na fé, nós não tínhamos experiências com Deus. E ali, através de um amigo que me levou a Jesus e que nesses dias eu recorri a ele lá em Curitiba, da Albuquerque, um telefonema dele me fez dobrar o joelho enquanto eu estava no lado da caminha do nenê e ele estava na transfusão. E aquele meu choro se transformou de alguma maneira em gozo. Filipenses 4 dizendo: não está angustiado com nada, antes leve diante do Senhor
as tuas petições com orações, súplicas e ações de graças, e a paz que excede a todo entendimento inundará a vossa mente e o seu coração. Mas como Deus? Mas como a paz que excede a todo entendimento numa situação do meu filho vai morrer? Quero dizer para você que a experiência foi tão real, a experiência com Deus, eu lá em Curitiba e a minha esposa aqui, que depois eu tive coragem para largar o conforto financeiro, social de ser médico, para me entregar inteiramente ao chamado de pastor. Olhe, alguma coisa difícil, e olha, não são só isso, mas eu tive esse próprio médico que não tinha minha mesma fé que eu, mas ele me compreendeu como alguém que estava sofrendo. Tive aquele colega meu, aquele que me levou a Jesus, que me fortaleceu, que veio lá, que me deu palavras. Não fique sozinho, pastor. Não se entregue. Busque alguém. Outra vez eu tive um irmão que eu o levei a Jesus quando ele ficou impactado com uma cura tremenda que houve na sua casa. Uma pessoa paralítica da noite para o dia em Jesus começou a andar e ele quis se entregar ao Senhor e se entregou ao Senhor. Mas sabe, ele se tornou para mim mais que um discípulo, mais que uma ovelha, um amigo do coração. E uma vez, num mal entendido simples, depois dele já ter começado no ministério, foi a gota d'água. Você é manipulador, nunca mais quis falar comigo. Falei, então, mesmo que eu tenha errado, eu te peço o perdão, porque tudo nas Escrituras é perdão. Nós só conhecemos o Senhor Jesus por causa do perdão. Quem não perdoar não será perdoado, me perdoa. A resposta foi, você é um manipulador, não me constranja. Pastor, nesses dias, se eu não tenho alguém, eu tinha me sentido tão fracassado e quando eu tentava me aproximar dele, com as mesmas brincadeiras, da mesma maneira que eu fazia antes, era horrível. Para ele era uma ofensa. Eu ouvia da parte de pessoas dele, por que não nos esquece de uma vez? Como esquecer um filho espiritual, um amigo, um irmão? Mas eu sim me retirei. Eu não voltei para a medicina e continuei com a minha vida. Naquela época eu estava em processo de largar, porque eu tive alguém por perto que me compreendeu, que falou comigo e que disse, Eliseu, é assim. Calme-se. E eu aprendi uma lição muito interessante para os pastores, inclusive. Se eu for mais amigo do que pastor, não importa quanto eu amo a pessoa ou não, um dia ela enjoa do amigo e eu não serei mais nem amigo e nem pastor. Pastor, eu não vou te contar tudo que eu passei aqui, que vira um programa de televisão, né? Tipo quem? Sei lá, Ratinho, sei lá o quê, uma coisa de muitas tragédias. Não, mas eu quero falar para você a esperança, a solução. Hoje, eu sou um pastor que tive que passar por outras provas tremendas há pouco tempo. Passei a minha igreja, graças a Deus, para o meu filho. Mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu teria voltado atrás se eu estivesse sozinho. Mas foi tão fortalecido que eu digo que eu tenho agora uma gordura térmica. Na cidade, quando eu larguei medicina, a cidade inteira começou a falar, claro, sabia mesmo que não dava para confiar nesse cara, pequenas igrejas, grandes negócios, agora ele vai ganhar dinheiro. E as pessoas me malharam e nada me afetou mais, porque eu fui consolado com as consolações de que outros tinham sido consolados. E agora eu estou consolando você. Não desanime. Mas às vezes seu casamento está meio insonso. Sim, é possível, inclusive, que sua mulher, estando em idade de menopausa, tenha dificuldades hormonais e uma série de outras coisas, e você na andropausa. De repente, sua testosterona começou a baixar, e isso não tem problema. Você tem sua função sexual praticamente igual, mas começa a vir tristeza, começa a vir depressão. Pastor, pastora, não fiquem sozinhos. Desculpa, eu começo a me entusiasmar e levanto minha voz, eu não queria isso.
Agora, como ajudá-los? Como? Nunca uma depressão chega ao ponto de um suicídio sem antes dar sinais, sem antes automaticamente a pessoa pedir socorro, às vezes é só um sussurro. Por isso o título, eu gostei dessa frase que alguém disse, Suicídio dos Pastores. Um grito de desespero na multidão de aflitos, porque sempre há antes do grito um pedido de socorro. Mas são tão poucas as pessoas preparadas para ouvir o irmão, quanto mais ouvir o pastor. Mas não desista, pastor. Não desista. Não fique só. Eu gostaria de pedir aqui a opinião de outros pastores. Olha, não é só para pastores que estão chegando na iminência de coisas tão drásticas e trágicas. Não. Há pastores que já estão cansados no seu ministério, que nunca tiraram um ano sabático. Há pastores que estão com aquele carro andando sem combustível, eles têm que dar, eles têm que pregar todo domingo, mas há uma tristeza neles. Como fazer isso todo domingo? Como disse o pastor Piper, eu acho, falou algo assim, porque isso eu ouvi. O problema não é sobreviver. O problema é continuar pregando quando estamos doídos, cheios de tristeza e temos que consolar pessoas. Pastor, se você está se sentindo assim, começando a esvaziar o tanque, entre em contato, quem sabe conosco. Eu vou deixar meu e-mail ali na descrição. Mas eu estou pensando, eu queria ver, Jesus, alguma maneira de arranjar uma coisa mais prática. Nós temos uma chácara bem gostosa aqui em Pato Branco, com alguns lagos, agora estamos fazendo algumas moradias. Ela não é usada para isso, ela tem uma finalidade específica, são nossos encontros, são uma série de coisas, seminário que está começando ali, mas eu estou pensando em separar parte dela, para de vez em quando fazer uma reunião com pastores assim. Ou então para que eles passem ali uma semana de refrigério, um mês, não sei, para que eles possam ser animados. Eu, como médico, posso dar-lhe ajuda. Tenho psicólogos comigo, tenho pastores experientes, tenho meus 2 filhos, Cristiano, filhos do homem, né? Essa geração do nosso tempo foi embalada por Alagoinha, né? Aquele ministério de louvor tremendo, né? Valadão, né? Paula Valadão, e filhos do homem. Então muitos de vocês talvez conheçam. E nós podemos de repente nos juntar com outros pastores para voltar a animar você, para levar você a sair desse, a Bíblia diz, um abismo atrai o outro abismo. Você está deprimido, você está sofrido, você está triste, e essa tristeza vai isolando você. E quando você se isola, diz Provérbios 18:1, você se afasta da sabedoria, você rejeita a sabedoria. E você anda segundo o seu próprio coração. Pastor, nós estamos vivendo um tempo onde as coisas vão se complicar e muito. Preste atenção num detalhe. Você viu alguma frase em um noticiário da Globo de que Evo Morales conseguiu 20 anos agora de governo vitalício, de que o artigo 88 da sua nova Constituição diz que se alguém discordar do governo ou ir contra ele, será preso? Ouviu ele dizer que a pessoa que evangelizar, que falar de Jesus ali, naquela nação querida, a Bolívia, será preso de 7 a 12 anos. Você viu a Globo comentar os artigos da Constituição que diz que as igrejas que forem fechadas, se elas começarem a fazer células nas suas casas, o dono da casa será preso e automaticamente a casa passará a ser propriedade do governo. Meu irmão! E eu me lembrei de Jeremias que diz, Jeremias 12:5, que diz, vamos ver se eu consigo ler aqui, Jeremias 12:5, ele diz assim, se você se fatiga lutando contra homens que estão a pé, como será quando você
estiver lutando contra homens que estão a cavalo. E ele diz mais: se você sente insegurança, sente medo, num lugar de paz, num lugar seguro, como você se sentiria nas florestas do Jordão? Que lá, essas florestas devem ser deviam ser lugar terríveis, com bandidos, salteadores e todo aquele esquema que havia naquela época, não é? Pastor, nós estamos entrando em uma fase. Sim, eu comentei ali da Bolívia. Não pense que vai demorar. Não pense que vai demorar. Daqui a pouquinho acontecerão coisas que nós não poderemos nem comprar nem vender sem termos a marca da besta. Eu vou fazer um estudo para você detalhado, essa marca da besta. Eu falei aqui da marca da besta e editei, tirei, porque não é o caso agora. Mas a verdade é que os tempos ficarão cada vez mais difíceis. Depois que Jerusalém foi decretado capital de Israel, as coisas começaram a acelerar. A ONU começou a acelerar a sua agenda. Mas não quero ficar fugindo do assunto. Pastor, eu quero lhe dizer, você precisa se sentir amparado, amado, invista nisso. Procure pessoas, procure profissionais, cuide da sua saúde espiritual, mental e física. Não aceite simplesmente, isso é coisa do demônio. Claro que é coisa do diabo. Ele usa todos os esquemas para nos oprimir. Inclusive, ele faz com que a gente ande anos e anos com pessoas que estão com a gente, que oram, mas que nunca tomaram uma decisão por Jesus. E às vezes até pastores. A noiva de Cristo precisa de socorro. Eu estou realmente pensando em fazer do nosso recanto Shekinah um recanto para pastores. Pastor, se você estiver ouvindo e você tiver uma opinião, tiver soluções melhores, o que nós não podemos é ignorar o que estamos vivendo. Por favor, coloque ali nos comentários, ou então coloque no inbox, nos procure no Facebook, Eliseu, com S-E-O, Eliseu, Batistão, né, Batistão com o N. Querido, procure-nos, mande lá no Messenger. Eu vou colocar meu telefone para o WhatsApp, porque nós não podemos virar as costas e continuar cuidando da nossa igreja, do nosso rebanho, da nossa família, quando a nossa família é a família de todas as nossas ovelhas. Quando a nossa família é todo o povo de Deus. Como o Senhor diz, como crerão se não há quem os evangelize, se não há quem lhe fale, a palavra diz, eu não posso me calar. Pastores, irmãos queridos, mas se eu for pedir ajuda, vão pensar que estou querendo me suicidar. Nada disso. Tudo começa com uma tristeza profunda, uma sensação de inadequação, uma sensação de perda do chamado, uma sensação de que você aceitou o chamado emocionalmente, na realidade você não foi chamado, mas essas coisas vão se somando, aí vem essas coisas que os irmãos nos machucam, aí vem problemas com filhos, problemas financeiros. Eu vejo pastores, vários pastores moraram na minha casa, porque simplesmente um deles morava em São Paulo, veio de São Paulo, e em 6 meses em Pato Branco, com 4 filhas, foi dito para ele, pronto, você trabalha só até o fim do mês. Era de uma outra igreja, que nós não tínhamos nenhum outro relacionamento, mas ele correu e disse, doutor, o que eu faço? Eu não tenho dinheiro para voltar, minha mudança. O que eu faço, doutor? E minhas crianças estão na aula. Eles moraram lá em casa em torno de uns 6 meses, se restauraram e depois ele me escrevia de lugares onde ele foi pastorear e bem sucedido. Eu tive pastores lá em casa que estavam revoltados com a sua liderança. Mas acolheu eles, pastor? Acolhi. 3 meses depois eu disse para ele, você nunca vai ser pastor aqui na minha igreja. Volte para aquele pastor que você estava magoado e vá lá e faça um acerto com ele baseado em perdão e entendimento. Sabe o que aconteceu? Hoje ele é presidente da Associação de Pastores de uma cidade aqui vizinha, onde nós temos uma igreja lá, e ele é o braço direito daquele pastor que ele estava revoltado. Nós precisamos de alguém que nos ajude. Por favor,
Não estamos dizendo que você vai se suicidar, estamos dizendo que você pode estar andando sem gasolina, que você pode estar cansado e que você precisa de ajuda. Você que é ovelha também pode ter isso. Está precisando de ajuda nessas áreas. Mas se você vê seu pastor andando meio triste, vá conversar com ele, dá um abraço. Faça ele assistir esse vídeo. Nós vamos ver a vitória da igreja no meio de todos os ataques que chegarão. Vamos nos fortalecer, irmão. Vamos nos fortalecer. Eu não estou fazendo nada mais me dispondo a te ajudar. Você é meu corpo, você é corpo de Cristo comigo. Ah, mas penso diferente. Para mim o arrebatamento vai ser assim, o arrebatamento vai ser assado. Para mim calvinista, para mim arminiano. Meu irmão, nascemos de novo, somos batizados no sangue do Cordeiro, o Espírito Santo habita em nós, somos um. E se nós formos um, o mundo verá que somos discípulos do Senhor, o inimigo tem que soltar. Mas se nós não formos um, o inimigo terá brechas em cima de brechas. Deus te abençoe. Espero que você dê um retorno. Por favor, compartilhe. Eu falei ali no começo, o YouTube não divulga nossos vídeos se você não se inscrever, não fizer um clique no sininho e não colocar um clique ali na mãozinha. Então, dá esses 3 passos. Vamos nos ajudar. Participe conosco disso. Deus te abençoe. Deus te abençoe.